Olá, tudo bem? Nutrichaline Torme aqui com você. Hoje vamos fazer então o nosso quarto vídeo falando sobre os alimentos que entram nessa dieta cetogênica. Primeiro eu vou falar sobre a dieta cetogênica padrão, que é aquela então, para a gente dar uma relembradinha, que tem 75% da sua composição de gorduras, 20% da sua composição de proteínas e 5% então dos carboidratos. Vamos iniciar então falando primeiro sobre os vegetais. Os vegetais, gente, é o paraíso para quem está numa dieta cetogênica, né? Porque eles são praticamente livres, mas eles devem conter pelo menos 30 a 40% da refeição do almoço e do jantar. Por que isso? Para a gente garantir todo o aporte de fibras, de vitaminas, de minerais, que eles são os alimentos mais ricos nesse tipo de nutriente. Então eles são muito importantes e também eles ajudam muito em relação aos benefícios da saciedade, são os principais alimentos das nossas bactérias intestinais que trabalham todo no processo, né, de detoxicação, de absorção e de eliminação dos outros alimentos. Vou falar então a lista dos vegetais. Eles podem ser consumidos crus, a grande parte deles, e aqueles que naturalmente eles são muito duros, muito rígidos, a gente pode dar uma refogadinha, cozinhar eles sem problema nenhum. Pode usar o azeite de oliva, pode usar a manteiga, que vocês veem que eu utilizo bastante a manteiga ghee. Então, a lista dos vegetais. Eu vou ler ela aqui porque ela é bem grandinha. Couve, folha de beterraba, espinafre, couve de bruxelas, aspargos, couve-flor, brócolis, alface, rúcula, vagem, agrião, alcelga, repolho, salsa, chicória, quiabo, chuchu, pepino, abobrinha, couve chinesa, palmito, berinjela, rabanete, nabo, pimenta, pimentão, cebola, alho, radite, escarola, tomate e alcachofra. Então, esses liberados, gente, podem comer quando vocês se sentirem com desejo, com fome, para se saciar com eles. Mas tem que ter, no mínimo, 50%, 40% a 50% da refeição, das duas refeições principais, que é o almoço e a janta. Partindo então para as opções de proteína, que correspondem então aos 20% da dieta. Primeiro as carnes: peixe, porco, carne de gado, frango, peru, as vísceras, coelho, ovelha e também os frutos do mar. Todas as carnes elas são permitidas então para a gente consumir, não tem uma restrição de um alimento que é melhor ou pior do que o outro. A quantidade, né? Bastante gente está me perguntando em inbox: ai, Nutri, eu tô ficando confuso em relação a esses 20% que você está falando. O que é isso, né? Em quantias, em gramas. Por que a gente não fala isso, né, abertamente? Não é porque a gente não quer, não é porque há uma cartinha na manga, é porque não há uma necessidade exata para todo mundo. Varia bastante, varia da sua composição física, varia principalmente a quantidade de massa muscular que você tem, varia da tua intensidade de atividade física, varia também do teu cotidiano, de como que é teu dia a dia, se você fica muito sentado, se você tem um trabalho um pouco mais acelerado, às vezes tem filhos, né, caminha bastante. Então, mas de uma forma geral, a quantidade ela vai ficar em torno de 80 a 140 gramas de proteínas diárias. O que dá isso, por exemplo, se a gente for mensurar em alimentos? Vai dar, por exemplo, um bife médio no almoço, uma sobrecoxa na janta, de 3 a 4 ovos no café da manhã. Mais ou menos isso seria, e mais 3, 4 ovos no lanche da tarde, né? Isso fecharia essa proteína. As gorduras, então, que são permitidas na dieta, né? Que a gente vai usar a base maior, né, em relação às fontes de gordura, que vai chegar a 75%. Primeiro eu vou falar sobre os óleos e as gorduras mesmo.
Então, manteiga, tanto a normal como a ghee, a banha de porco, o óleo de abacate, o óleo, a gordura ou a manteiga de coco, porque o coco tem esses três tipos, o óleo de linhaça, óleo de gergelim, a nata, o creme cheese e o creme de leite e o azeite de oliva. Que o azeite de oliva, quando ele é o extra virgem, é melhor a gente usar ele a frio, né, para colocar na salada. E quando você vai aquecer ele, não gaste o azeite de oliva extra virgem, porque ele vai perder um pouco das propriedades ao ser aquecido. Então, compra um azeite de oliva normal, sem ser extra virgem, com acidez abaixo de 0,5, porque o custo não vai valer a pena, você não vai colher aqueles benefícios. Outras fontes de gordura, que são as nuts, né, as castanhas. Eu gosto bastante de utilizar as castanhas na forma de farinha. Eu uso para fazer pão, para fazer bolo, mas também consumo elas íntegras, né, num lanche, principalmente quando eu tenho que viajar, quando eu preciso sair, que eu não tenho como levar um alimento, porque elas são bem práticas, a gente joga na bolsa. Hoje a gente já consegue comprar os mixinhos até numa porção ideal ali de 20, 30 gramas. Então, quais são as nuts? Macadâmia, nozes, avelã, a castanha do Pará e a castanha de caju, amêndoas, pistache e, por último, o amendoim. Né? Quero abrir um parênteses no amendoim, porque ele é a única nut que tem uma quantidade um pouco maior de carboidrato, então não dá para usar assim muito, porque senão você vai ultrapassar aquele percentual dos 5% de carboidrato. Quais são as frutas que a gente usa na dieta cetogênica? Duas são as principais que a gente consegue usar à vontade em relação à fonte de gordura, que é o abacate e o coco, exceto a água de coco, porque é a parte do carboidrato do coco. Mas o coco a gente usa a polpa dele, a gente usa o leite, a gente usa o óleo, né? Então é bem utilizado. E a gente pode também incluir algumas frutas vermelhas, que elas têm um teor bem baixinho de carboidrato e elas são ricas em antioxidantes, né? Pela cor que elas têm. Que são amora, framboesa, morango, cereja e mirtilo. Não abuse das frutas vermelhas no início da dieta cetogênica. Tente utilizar em torno de um punhado, 2 a 3 vezes na semana. E depois, com o tempo, você vai conseguir usar uma quantidade um pouco maior. As frutas vermelhas não é assim tão fácil de achar. Aqui em Porto Alegre tem uma quantidade um pouco maior, a gente consegue até achar orgânicas, mas tem congelado também, né? Essa semana eu comprei, vinha um tubo de 400 gramas que estava congelado e vinha um mix de todas elas. Depois eu posso bater uma fotinha e mostrar para vocês. Vamos partir então para a lista dos queijos. Queijos também são, sim, permitidos na dieta. Qualquer tipo de queijo. Claro que a gente sempre tem que dar uma olhadinha lá na tabela nutricional se ele não tem muito carboidrato, porque daí ele foi adulterado, né? Não é um queijo tão bom assim. Só que tem uma regra bem interessante, né? Que é importante para quem está no processo de emagrecimento. Que quem quer emagrecer, eu recomendo que não use o queijo diariamente, que use ele eventualmente. Para botar em números, use uma vez na semana, 2 vezes na semana e com uma quantidade bem moderada, bem pequena, porque senão ele vai acabar interferindo no processo de emagrecimento. Mas quem já está numa manutenção de peso ou quem não tem pressa para emagrecer, pode usar uma quantidade um pouco maior, pode usar um pouquinho todo dia. E dê sempre preferência quando você vai escolher os queijos para aquele que tem um teor maior de gordura. Eu vou colocar a lista dos queijos e a ordem que eles vão aparecer, os primeiros são melhores em relação a esse teor de gordura. Queijo de cabra, brie, suíço, mozzarella, requeijão, gouda, feta, parmesão, ricota, cottage, aqui entra também queijo quark. Tem vários outros, mas eu citei os mais importantes, os mais conhecidos. As bebidas liberadas na dieta cetogênica: chás, água com e sem gás,
erva mate, né, o nosso famoso chimarrão, o café preto e o suco de limão. Tá? São livres, você pode usar o quanto você quiser. Mas, claro, uma recomendação: não use bebida estimulante após as 4, 5 da tarde, porque isso pode gerar uma interferência na profundidade do seu sono, que com isso vai alterar alguns hormônios e pode sim fazer com que você fique durante o dia mais cansado, tenha até dificuldade para mobilizar gordura pela alteração maior de cortisol, porque quando você não tem uma noite adequada de sono, o seu corpo ele percebe isso, no outro dia ele estimula muito mais a liberação de cortisol, que é o hormônio da luta e fuga, para te manter aceso, né, ligado, para poder fazer as coisas que você precisa. Outros alimentos que são permitidos na dieta cetogênica: os ovos, a azeitona, a linhaça, o gergelim, a semente de abóbora, o tahine, que é a pasta de gergelim, o leite de coco, que eu já tinha mencionado, a chia e os cogumelos. Eu gosto bastante, vocês veem que tem várias receitinhas que eu uso cogumelo. Eles são proteicos também e são muito apetitosos. E os adoçantes que a gente usa na dieta cetogênica é a estévia, o eritritol e o xilitol, que na verdade deveriam ser os 3 que todo mundo deveria usar, porque são adoçantes de fibras, né, que são naturais, que são extraídos de plantas, de vegetais e que não são metabolizados ali pelo nosso corpo, então a gente sente o sabor doce, mas ele é eliminado. Então esses são os alimentos da dieta cetogênica padrão. Então lembra que ontem eu falei que tinha a cíclica, né, que a gente quebrava com um pouquinho de carboidrato de vez em quando, perto do treino, no pré ou no pós, ou em ambos, ou para quem preferir fazer a dieta cetogênica com 5 dias de padrão e 2 dias com uma quantidade maior de carboidrato, aí pode usar as fontes de carboidrato. Vou falar então em relação às frutas que tem esse teor maior de carboidrato para você poder usar então nesses momentos: a banana, a laranja, a bergamota, a maçã, o mamão, melão, uva, manga, abacaxi e também suco de fruta, mas que você deve usar com muita moderação o suco, porque como ele já está diluído, né, a fruta está quebrada já pelo liquidificador, as fibras elas não estão mais íntegras ali, então o processo de digestão é muito mais rápido e o estímulo de insulina com isso é muito maior, né? Dá pico de insulina, o que interfere bastante então na saciedade, no processo de emagrecimento. Os vegetais, né, os tubérculos que pode ser usado: batata doce, inhame, a batata ioca, a mandioca, a cenoura também entra aqui, a beterraba, mandioquinha, os grãos que são utilizados: grão de cevada, aveia, o arroz, a quinoa, o sorgo, o milho, o trigo sarraceno. Eu diria para evitar um pouco os alimentos que têm uma quantidade maior de glúten, porque muitas pessoas me relatam que sentem um pouco de desconforto com o processamento do glúten. Isso não acontecia antigamente porque o nosso glúten ele era mais natural, mais puro, e hoje ele teve uma grande modificação na sua semente, na sua genética. Então foi alterado a quantidade de glúten presente no trigo em 400 vezes, porque ele faz a planta crescer mais. Só que essa modificação fez com que o nosso intestino ele não conseguisse absorver muito bem tudo isso e acaba então criando um certo processo de inflamação que a gente sente então como uma baixa sensibilidade ao glúten, né? Que tem várias reações, até escrevi uma publicação, acho que está um pouco abaixo aqui, falando sobre a sensibilidade ao glúten. Quem acha que pode sentir isso, que tem essas reações e que não se sente muito bem com glúten, dá uma lida melhor nessa publicação. Tem outros grãos que podem ser utilizados, como o grão de bico, lentilha, ervilha e amaranto, entram aqui também como carboidrato.
Coisas que eu diria assim que você tem que passar bem longe, porque é porcaria, então muito eventualmente macarrão, né, massas, pães com farinha, bolos que tem só farinha branca, açúcar e gordura vegetal, biscoitos, né, merendinha, essas coisas assim, sorvete, use muito eventualmente, porque a indústria é sacana e não tem nada de bom ali. Óleos que você tem que evitar, né? Apesar de a gente usar uma quantidade maior de gordura na dieta, alguns óleos eles são ruins, eles são gorduras vegetais, são gorduras modificadas em laboratório para que elas tenham um bom tempo de prateleira, mas que elas são muito inflamatórias no nosso corpo. Óleo de soja, óleo de canola, óleo de uva, óleo de milho, a margarina, terrível, né? E o óleo de algodão. Então não use porque são gorduras hidrogenadas, gorduras trans. Certo, gente? Qualquer dúvida que vocês ficarem em relação a essa parte dos tipos de alimentos, podem perguntar. Eu vou tentar fazer na próxima algumas sugestões, algumas combinações dos alimentos para que vocês saibam como preparar, como visualizar isso na prática. Certo? Um beijão da Nutri e até a próxima.